Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Lucas, sou aluno da UNB e estou fazendo um estágio com a professora Márcia. E estou aqui para dar uma ajuda ou uma complementada nos assuntos que vocês estão estudando sobre sistema reprodutor masculino, feminino, dar uma geral e adicionar algumas informações, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui hoje vai ser o sistema reprodutor masculino. Dentro do sistema reprodutor masculino, o que a gente vai ver aqui em específico vai ser a parte da composição, quais são as partes desses órgãos que a gente vai estudar, o funcionamento de cada um deles e alguns problemas relacionados. Mas ao final também das apresentações que eu vou fazer, vai ter alguns métodos contraceptivos que vai ser importante também de estudar, mas que vai ser estudado não em separado, como eu estou fazendo aqui, entre sistema masculino e feminino, mas que vai ser tudo junto, sabe? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui agora vai ser a composição. Primeiro que a composição do sistema reprodutor masculino, ela é, de certa forma, muito diferente do que acontece no sistema reprodutor feminino. A primeira coisa que a gente tem aqui como início é essa estrutura bem aqui, ela está tampada. A maior parte dos órgãos que a gente tem, que compõem o nosso corpo, elas são tampadas por membranas, tipo, os órgãos do nosso abdômen eles são tampados por uma camada chamada peritônio. Nosso pulmão ele é tampado por uma camada chamada pleura e nosso sistema central é tampado por uma camada chamada meninge. Então é comum a gente encontrar partes tampadas. Dentro dessa estrutura do saco escrotal, a gente tem aqui também a estrutura chamada de testículo. O testículo, logo acima também, a gente vai ter sobre ele a estrutura chamada epidídimo. Pode deixar que na próxima apresentação vai ter uma imagem que vai mostrar tanto o testículo quanto o epidídimo. Além disso, essas duas estruturas são comunicadas com o resto do sistema reprodutor por meio aqui do ducto conhecido como ducto deferente. Ele conecta aqui a saída do epidídimo até a estrutura que a gente chama de vesícula seminal, que está bem aqui, ó, atrás da bexiga. Então ela fica bem aqui escondidinha. É bom saber a localização dessas estruturas porque dá base para a gente entender mais ou menos como funciona cada uma delas. Essa vesícula seminal, então, ela se comunica não apenas com o ducto diferente, mas ela dá continuidade aqui à próstata, que é essa estrutura redondinha aqui, ó, que fica em volta de um trecho que a gente conhece aqui como também o sistema excretor, o sistema que a gente usa para fazer xixi. A saída disso aqui é conhecida como uretra, e ela é compartilhada tanto entre o sistema reprodutor quanto o sistema excretor. Se a gente fosse comparar isso com as estruturas que a gente estuda sobre os animais, mais especialmente aí os répteis, ou até mesmo alguns tipos de tubarões, para isso aqui se tornar uma cloaca, ele só precisaria ter aqui é, o sistema que libera as fezes, certo? Então ele tem essas duas funções. A uretra aqui, que compõe tanto o sistema reprodutor quanto o excretor, vai ter a função tanto de liberar a urina quanto de liberar material reprodutor. Continuando aqui, a gente vai ter uma estrutura bem pequenininha aqui, ó, nessa parte mais reta da uretra, que é chamada de glândula bulbo-uretral ou glândula de Cooper. Essa glândula ela se insere nessa parte e dá fim aqui ao mais longo canal do sistema reprodutor, que seria a uretra. Compondo também essa parte, a gente vai ter toda essa estrutura que vem aqui para fora. Eu não falo dessa parte porque a gente já falou. Essa estrutura, o pênis, ele é formado por um conjunto de corpos conhecidos como corpos cavernosos, cuja principal função eu vou falar um pouco mais para frente, mas ele é mais importante. Continuando aqui, vamos falar agora do funcionamento de cada um deles. O funcionamento de cada um deles aqui agora vai ser explicado de um jeito mais fácil, com essa imagem, que é mais fácil também de entender. Primeiro, o testículo. O testículo ele tem a função muito importante, não apenas de produzir aí material reprodutor, que seriam os espermatozoides, mas também produzir hormônios. A principal característica aí, explicando rapidamente esses hormônios, já que não é aula de estudo dos hormônios em específico,
é que ele vai produzir necessariamente a testosterona. A testosterona ela é naturalmente produzida por algumas glândulas que ficam acima da estrutura que a gente conhece como ficar acima do rim. E essa estrutura, as suprarrenais, perdão, que eu tinha até esquecido o nome, as suprarrenais elas conseguem produzir em quantidade suficiente para manter o corpo vivo por durante a infância. Mas depois disso, necessariamente a gente precisa aqui no corpo masculino de uma produção maior de testosterona, e isso é feito pelos testículos, certo? Ele ajuda aqui durante a puberdade na, no pronunciamento de características masculinas, como engrossamento da voz, aumento da massa muscular, aumento também da estrutura óssea, certo? Características muito comuns. Além disso, a principal função aqui para o nosso sistema reprodutor é que ele vai produzir as estruturas conhecidas como espermatozoides. E esses espermatozoides, como a gente pode ver aqui, eles são produzidos não dentro do corpo, mas fora. Tanto que tem até aqui o famoso saco escrotal. E para ele estar do lado de fora, tem uma função muito importante. Essa função importante é assim: toda estrutura do nosso corpo ela precisa de uma certa temperatura para funcionar. Isso é normal. Por exemplo, a gente tem aí o caso das febres. As febres, elas acontecem para regular aí alguns tipos de enzimas, que são proteínas, que devem atuar aí com uma temperatura de até 1 grau, 2 graus maiores do que o normal do nosso corpo, que é de 36 graus. Ou seja, febres de 38 graus, por um período muito curto, são normais. É uma forma do corpo regular a temperatura para ele funcionar melhor no combate à infecção. A mesma coisa acontece aqui no testículo. Ele tem que estar a uma temperatura de até 1 grau menor do corpo, por isso ele está do lado de fora, para que funcione corretamente. E o que acontece é que, se você superaquece essa estrutura, isso pode gerar uma esterilização desse testículo. E isso é um problema muito grave. Mas continuando aqui, o nosso testículo ele vai produzir então aí uma certa quantidade de espermatozoides num período até que bem curto, se eu não me engano, de 7 semanas a gente consegue produzir essas estruturas reprodutoras e elas vão ser tanto armazenadas quanto maturadas aqui nesse saquinho conhecido como epidídimo. O epidídimo então ele tem essa função. A função é armazenar e maturar os espermatozoides. E durante essa fase, eles ficam armazenados aqui e são liberados posteriormente por esse canal conhecido como canal ou ducto deferente. Esse ducto comunica o epidídimo, aqui a estrutura conhecida como vesícula seminal. Essa vesícula seminal, então, tem a função de dar volume ao material que vai ser expelido pelo sistema reprodutor masculino. A função principal ele vai dar para a gente aí uma porcentagem de até 80% dos líquidos necessários para serem liberados pelo sistema reprodutor. Continuando, a gente vai ter aqui também a próstata. E aqui, para explicar um pouco mais posteriormente, veja a importância aqui da localização da próstata em relação ao, ao ânus aqui, certo? Para o tratamento do toque, que é para detectar câncer, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Essa próstata tem a função aqui tanto de proteger o espermatozoide, porque os locais que ele vai participar têm uma acidez um pouco diferente, tanto no sistema reprodutor feminino, quanto aqui na saída da uretra do sistema reprodutor masculino. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser a função de proteger esse espermatozoide e de nutrir ele. Tanto que nessa estrutura a gente libera aí muitos açúcares, que é como se fosse o combustível das nossas células. E esses açúcares são tanto a glicose quanto a frutose, que são bem simples de serem metabolizados pelos espermatozoides. Além disso, é importante notar aqui que a próstata fica em volta do nosso canal conhecido como uretra, que comunica também o sistema excretor. O que acontece é que durante o processo de ejaculação, de liberação é, do material para reprodução, essa próstata ela acaba inchando para liberar o material que vai compor o sêmen. E esse inchaço causado na próstata
faz com que esse canalzinho aqui da uretra, logo na saída da bexiga, seja tampado. Ou seja, praticamente impossível de uma pessoa fazer xixi enquanto está no processo de ereção ou de ejaculação. Continuando aqui, não tem aqui nessa estrutura, não está aparecendo agora, mas bem aqui nessa parte mais reta que eu tinha até mostrado antes, a gente vai ter as chamadas glândulas bulburetrais. E essas glândulas bulburetrais têm a função bem básica. Como a gente pode ver aqui, ela ficaria praticamente nessa entrada aqui da uretra. A função dela é limpar todo o caminho aqui provavelmente do xixi que tem no caminho. Esse xixi que ficaria aqui no caminho, ele tem a acidez um pouco mais elevada e isso acabaria destruindo os espermatozoides no caminho. Ou seja, para evitar que algo do gênero aconteça, é necessário liberar um líquido para limpar. E ele não apenas limpa, mas também libera um muco que é super importante para o processo de movimentação do material genético até o final do testículo. Ou seja, ele ajuda tanto a limpar e manter os espermatozoides seguros, quanto a favorecer o transporte. E por fim, aqui a maior estrutura que a gente vai ter aqui no sistema reprodutor masculino que está do lado de fora é o pênis. E o pênis ele é composto aqui por algumas células muito específicas e muito especiais, que são as chamadas estruturas cavernosas aqui do pênis. Essas estruturas, como você pode ver, não tem músculo e não tem osso, ou seja, ela só levanta graças à participação aí do sistema sanguíneo, certo? Toda a estrutura aqui sanguínea da área vai ser direcionada para essa parte, fazendo com que graças ao aumento da vascularização, não da vascularização em si, mas da quantidade de sangue que tem lá, toda essa estrutura vai ser erguida graças ao sangue, e não necessariamente ao músculo ou ao osso, certo? E isso é importante saber. Mas, continuando aqui, só para mostrar também, a gente pode ver aqui essa parte do testículo um pouco mais exposta, cortada ao meio, e dá para a gente ver aqui que existem algumas células que são as responsáveis por produzir os espermatozoides, e tem algumas outras, e não para ser tão específico, mas as chamadas células de Leydig, elas produzem a testosterona, que foi o que eu falei antes. Continuando, vamos falar da última parte aqui dessa sessão sobre o sistema reprodutor masculino, que é sobre os problemas relacionados a ele. E os principais problemas que eu separei aqui, que dá pra gente falar, é o problema de câncer de próstata e as suas principais consequências. A próstata é um local comum de acontecer os tumores aí na parte do sistema reprodutor masculino. E a, os principais sintomas que a gente tem sobre ela pensa comigo, naturalmente a próstata incha no processo de reprodução e fecha esse canal aqui da saída da bexiga, ou seja, o processo de liberar a urina, de liberar as excretas é dificultado na reprodução. De certa forma, quando a gente tem um tumor, que é uma massa indesejada, que se reproduziu tanto que gerou praticamente uma bolota de células, ela cresce tanto que pode dificultar ou até fechar por completo aqui, dependendo do tempo, essa estrutura. Então a gente consegue sentir aí a diferença do sentir aí que tem algo errado a partir do momento em que o processo de fazer xixi é dificultado. E como é que isso é sentido? Que nem eu falei antes, a próstata ela está praticamente colada aqui na saída do sistema, eu esqueci agora, perdão, praticamente colada na estrutura conhecida como ânus. Então, fica mais fácil de saber se isso está acontecendo ou não. E por fim, a gente tem o problema da contagem de espermatozoides que acontece da desnaturação dessas células, ou seja, a pessoa fica estéril por esse processo.